prova. Vai aí até o slide 475. Deixa eu colocar aqui. Bom, então a gente vai falar aí dos últimos padrões aí de redes para a gente estudar agora. São as redes sem fio, tá? Então, principalmente aí na década de 90 para o início dos anos 2000, a gente tem aí grupos de trabalho definidos lá no I3E para fazer aí os padrões que tivesse o conceito aí que a gente costuma chamar de OTA, né, que é Over the Air, que era retirar os cabos, né? E, inclusive, o padrão Wi-Fi que a gente tem hoje é o Ethernet sem cabos, né? Então, o Ethernet já estava adaptado a todos os meios de transmissão. Por que não fazer também sem fio, né? Então, foi o que aconteceu aí meados da década de 90 e início dos anos 2000, principalmente, tá? Então, a gente começa a ter aí, da mesma forma que a gente tinha vários tipos de redes cabeadas, a gente vai ter também vários tipos de redes sem fio, tá? Também do mesmo, seguindo aí a questão dos tamanhos e a questão de alcance, tá? Então, a gente tem aí, da mesma forma que a gente tem em redes cabeadas, redes pessoais, redes locais, redes metropolitanas e redes amplas, a gente vai ter também aí os equivalentes para as redes, para o sistema sem fio. Então, aqui tem gente que ainda põe um WPAN, WLAN, WMAN e WWAN para identificar aí o wireless, né? E aí a gente tem duas frentes aí de padronização no mundo sem fio. Do lado esquerdo são os padrões do I3E. Então a gente tem o Bluetooth, que também foi um padrão que começou dentro das empresas, né? Era um consórcio de empresas liderados na época pela Ericsson. E a gente tem, depois que ele vira um padrão I3E. Então, a mesmo histórico aí do Ethernet, que começa dentro de uma empresa, que era a Xerox na época, né? Na Xerox, e depois passa a ser um padrão aberto do I3E. Aqui também aconteceu isso com o Bluetooth. E depois temos aí o 802.11, né, que é o Wi-Fi, ou LAN sem fio, né, que a gente chama aí tipicamente de Wi-Fi, tá? Bom, e a gente tem também as redes metropolitanas, que vão cobrir aí distâncias maiores. Esse padrão aqui ficou conhecido como WiMAX. Ele não foi muito para frente, exatamente porque a concorrência dele com os padrões que aparecem aqui à direita são os padrões definidos aí pela ETSI, que são os padrões ligados aí à telefonia celular, tá? Então, no meio sem fio, a gente tem meio que essa disputa entre os padrões do I3E e os padrões das redes celulares, principalmente para as redes MAN e para as redes WAN. Então, vocês vejam que está aqui até à direita, né? O ED, o GSM, e aí para frente agora nós vamos ter LTE, todos esses padrões aí da telefonia celular. E eles costumam tomar conta dessas redes aqui de longo alcance sem fio, né? Por quê? Porque eles já têm uma infraestrutura
cabeada muito grande, né? E a questão aí do lobby mesmo, né? Dos fabricantes de aparelhos, desses fabricantes de equipamentos. Então, inclusive, esse padrão aqui, que era o IMAX, né? Ele era um padrão muito bom, mais barato, depois eu vou falar dele, mas que acabou não ficando muito popular por conta aí desse domínio aí das operadoras de celular, tá? Então, vou falar de cada um. Vou falar primeiro aqui do Bluetooth, vou falar do Wi-Fi, do IMAX, e a gente ainda não tem padrões de 3E para longa distância, muito por conta do que aconteceu aqui no IMAX, né? Então, vamos lá. Então, o Bluetooth vai ter essa parte, vai representar as redes pessoais. A gente tem outros padrões da família 802.15, que são as redes de sensores também, tá, gente? Não é só Bluetooth. As redes locais sem fio, né, são aí o padrão 802.11, que a gente chama aí de Wi-Fi, que vem dessa expressão de Wireless Fidelity, tá? Depois eu vou falar do IMAX. E atualmente, né, as redes de longa distância são dominadas aí pelas redes de padrões celulares, tá? Tá aí o resuminho aí, então, dos padrões que a gente vai ter aí no mundo sem fio. Então, vou falar um pouquinho do Bluetooth, né? Todo mundo já deve ter usado alguma coisa aí com Bluetooth, fones de ouvido, caixinhas de som, fazer até transmissão de arquivo de um aparelho para outro usando Bluetooth. Então, é um padrão, né, que foi criado para distâncias curtas, até 10 metros de distância. Os padrões mais atuais do Bluetooth, né, o Bluetooth está aí na versão acima de 4, se não me engano, 4.2, e aí eles já prometem distâncias maiores, né? Mas o objetivo dela era ser de curta distância, principalmente para substituir cabos, né? E acessórios aí e periféricos. Então, fazer mouse sem fio, teclado, fone, etc. E um detalhe interessante, que é uma tecnologia dock, né, que eu já falei com vocês, que não precisa ter nenhuma infraestrutura cabeada para a gente usar Bluetooth. Então, ele trabalha em comunicações que a gente chama aí de mestre-escravos, tá? E em alcances aí que a gente chama de piconetes. Então, a gente tem dispositivos, aqui o S está representando aí de slave, né, os escravos, o M aqui de mestre, e esses P's, alguns dispositivos inativos. No início, o problema do Bluetooth era o alto consumo de energia, principalmente aí a partir da versão 4, eles tentaram resolver isso e deixar o padrão mais eficiente, mas ainda assim é um padrão que consome bastante energia, né? Quem tem aí fones de ouvido deve saber disso, né? Sempre tem que estar aí carregando, não dura muito tempo, não. Então, essa rádio cobertura que a gente chama de piconet, e uma rede Bluetooth, ela pode ter no máximo 8 dispositivos, sendo um deles o mestre. Esse dispositivo mestre, ele pode ser escravo em outras piconetes também. Então, por que são redes pessoais? Porque a distância de cobertura é pequena e o número de dispositivos também na mesma rede é pequeno. E aí a gente vai falar um pouquinho aí do Wi-Fi. Foi padronizada aí pelo grupo do I3E 802.11, né? Vem dessa expressão Wi-Fi, né? Fidelidade sem fios, e faz parte dessa turma aqui, ó, WECA, Wireless Ethernet Compatibility Alliance, ou seja, é o pessoal do Ethernet que queria fazer um padrão totalmente compatível sem fio. Não é à toa, gente, que quando a gente tem nossos roteadores aí, Wi-Fi,
A gente tem aquelas portinhas lá RJ45 para conectar cabo e temos também a comunicação sem fio. Então são padrões bastante compatíveis, mudando basicamente aí só a questão do meio de transmissão e do protocolo de acesso ao meio, que ao invés de ser CSMA-CD, de Collision Detection, é CSMA-CA, de Collision Avoidance. Então, chovendo molhado eu falar, né? Vantagens aí do Wi-Fi. Quem não usa o Wi-Fi hoje, né? Inclusive se a gente vai para algum lugar que não tem Wi-Fi, a gente já fica nervoso, né? Que não tem acesso aí à internet, por exemplo. Então a questão aí da gente ter conexão sem fios, né? Pode ser câmeras, pode ser acessos aí em locais públicos, pode ser aí vários dispositivos, né? Principalmente agora com a internet das coisas. Então tem microcontroladores aí como o ESP32 que já vem com módulo Wi-Fi embutido, o Bluetooth também. Então você pode fazer vários tipos de comunicação sem fio. Então são padrões aí que já estão bastante populares aí. E os padrões Wi-Fi eles têm uma linha de evolução, né? Assim como o Ethernet também tem. O Wi-Fi ele começou com os padrões principalmente A e B, né? Sendo que aqui no Brasil a gente nem teve o padrão A muito disponível, porque ele compartilhava aí frequências da casa aí dos 5 GHz, que na época era para comunicação militar. Então, o Wi-Fi A, né, não podia aqui na época. Atualmente a gente tem esses padrões Wi-Fi AC, AN, né, e aí já está podendo usar essa frequência de 5 GHz, tá? Então, algumas coisas interessantes e importantes aí dos padrões. O padrão B trabalha na frequência de 2.4. Aqueles 100 metros lá do cabo UTP, teoricamente, né, é coberto aqui pelas transmissões Wi-Fi. Para a gente conseguir 100 metros em Wi-Fi, a gente tem que estar em condições aí muito ideais, né, para conseguir isso. Mas, enfim, eles falam que é possível chegar a 100 metros. Eram as velocidades, assim, na época eram boas, hoje são baixas, né, de 11 megabits por segundo. Então, principalmente aí no início da década dos anos 2000, a gente encontrava esse padrão aqui facilmente. Como eu falei, o padrão A não foi muito comum aqui, usava essa frequência licenciada de 5 GHz. Depois é que foi mudando aí essa questão de licenciado ou não licenciado. Exatamente por usar uma frequência licenciada, ela é menos poluída, né? Então, menos suscetível a interferências aí. Só que lembra, aumenta a frequência, prejudica a questão do alcance, né? Esse padrão prometia aí os 54 megabits por segundo ou 108 no que eles chamavam aí de modo turbo. E não foi muito usado aqui no Brasil exatamente pelo problema que tinha na época de proibição de usar essa frequência aqui. O G, né, já foi uma evolução do B, trabalhar na mesma frequência do B, só que aumentando a velocidade para 54 megabits por segundo, sendo compatível aí com os equipamentos B. Então, numa rede, a gente pode ter padrões B e G funcionando aí ao mesmo tempo. A N também já foi outra evolução, né? Aumentando taxa de velocidade, aumentando aí para algumas centenas de megabits por segundo. O alcance permanece o mesmo, né? O padrão S, talvez vocês não tenham ouvido falar, mas é o que a gente chama aí de Wireless Mesh, ou rede Wi-Fi em malha, que é aquele desenho que eu já tinha mostrado para vocês, roteadores que conseguem se comunicar sem fio,
tá? Existem alguns modelos no mercado que fazem isso. Lá no Cefet eu tenho um roteador de um outro padrão chamado LoRaWAN, que também trabalha com Wi-Fi, que é 802.11s, que ele tem essa capacidade de comunicar com outros roteadores, tá? E atualmente a gente está aí nos padrões AC, né? Opa! E faltou eu falar aqui dos padrões AN também, né? São os mais comuns aí que a gente vai ter atualmente. Ficou um slide sobrando aqui. Teoricamente, ultrapassando aí 1 gigabit por segundo, né? Uma coisa que vocês vão ter que observar nesses roteadores mais modernos, né, o AC ou o AN, é que eles normalmente têm várias antenas, tá? Então, vocês já devem ter visto aí roteadores com 4 ou mais antenas. Aí, para que isso? Vocês devem já ter aprendido lá em biologia, em química, né? Quanto maior a superfície de contato de alguma coisa, mais você consegue aí captar, né? Então, se algum dia alguém já viu aí aqueles pessoas que põem bombril na antena de TV, né? Por que se fazia isso? Para aumentar a superfície de contato da antena e captar mais sinal de TV, né? Então, uma forma mais elegante de fazer isso hoje aí nos roteadores Wi-Fi é colocar várias antenas ao mesmo tempo, tá? Então, quem já viu esses roteadores mais modernos já viu isso. Gente, o Wi-Fi interfere. É mais fácil eu perguntar para vocês aqui o que não interfere em Wi-Fi do que o que interfere, né? O Wi-Fi é suscetível aí, né, a muitos problemas de interferência, tá? Depois eu vou ver se eu consigo. A gente infelizmente não vai conseguir fazer uma prática de fazer um site survey, né, verificar aí sinais de Wi-Fi. Ou então, vou ver o que a gente faz aí na semana que vem, né? Que está previsto para a gente falar sobre o Wireshark, né? Mas seria interessante vocês aprenderem a fazer essa análise de redes Wi-Fi, tá? Então é o seguinte, se vocês fizerem as continhas aí de comprimento de onda de frequências de 2.4 GHz ou das frequências de 5, tá? Vocês vão descobrir que o comprimento de onda das transmissões Wi-Fi é em torno aí de 10, 15 centímetros. Qual que é o problema disso? Qualquer objeto que tenha pelo menos aí esse tamanho, 10 a 15 centímetros, vai atrapalhar na distância aí e nas taxas de transmissão do Wi-Fi, tá? Vocês já devem ter sentido isso aí em casa, né? Se vocês põem um roteador num quarto, você sai do quarto, já vai tendo queda do sinal aí, tá? Tudo isso aqui pode atrapalhar redes Wi-Fi. Os próprios fornos de micro-ondas, telefones sem fio, tem vários que trabalham nessa frequência aí de 2.4 GHz. Qualquer coisa relacionada com água, tá? Atrapalha. Metal, vidro, né? Parede de concreto, né? Cobre, que é lógico é metal, madeira, pilha de papel, árvore, antenas baixas. Isso aqui é uma coisa importante vocês observarem. Nunca deixem o roteador de vocês muito baixo, né? Mesinhas baixas, ou até no chão. Computadores desktop aí que tem placas Wi-Fi, né? Costumam às vezes ficar no chão. Isso não é bom, né? A qualidade do sinal vai piorar muito. Outra coisa importante, que talvez vocês já devam ter ouvido falar, das questões dos canais de Wi-Fi. Então, mesmo que a gente tenha vários canais, né, vou abrir aqui
a configuração aqui do meu roteador, só para mostrar isso para vocês. Cadê? Deixa eu trocar a tela aqui. Então aqui eu estou na configuração, meu roteador ele é dual band, exatamente porque ele trabalha tanto no 2.4 quanto na faixa de 5. Veja que os padrões BGN misto, né? Tá vendo? E aqui a gente costuma colocar canal automático, o ideal é fazer isso. A gente tem 13 canais, tá? Só que você tem que fazer exatamente isso que eu falei aí do site survey, para saber, por exemplo, que canais que os seus vizinhos aí estão usando. Né? Então, existem aí softwares, né, para a gente fazer isso, analisar os sinais. E o ideal é que a gente trabalhe principalmente com esses canais 1, o 6 e o 11. Por quê? Porque vejam que esses canais, ó, se vocês olharem os pontilhados aqui, o 2, o 3, o 4, o 5, né? Eles são sobrepostos, né? Então, os canais que são mais, digamos assim, equidistantes, né? Que não vão interferir um no outro, são 1, 6 e 11. Isso aqui para frequência de 2.4, tá, gente? Se vocês vierem aqui na parte dos 5 GB, aí a gente fala de outros nomes aí para os canais. Mas o ideal é sempre a gente manter automático. Para o próprio roteador verificar aí, né, qual que é as frequências que já estão sendo usadas naquele ambiente. E aí aqui os padrões, AM, AC, né? Então, a evolução aí do wireless, ok? Essa questão do canal aqui é uma coisa que vocês têm que observar. Alguém fala assim, ah, nossa, meu Wi-Fi está muito ruim. Dá uma olhadinha lá no canal, dá uma olhada no seu celular, você tem como instalar um softwarezinho chamado, para quem tem Android, Wi-Fi Analyzer. Deixa eu ver se o meu tá aqui. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês do celular, só um instante. E aí vocês conseguem fazer essas análises aí, se às vezes vale a pena trocar o canal aí de vocês, né, no roteador. Só estou colocando aqui a tela para mostrar para vocês o software. Vou abrir aqui só um instantinho. Então, aqui está a tela do meu celular. E aqui, por exemplo, está mostrando as frequências de 2.4. Meu celular não pega o Wi-Fi de 5 GB, mas quem tiver aí pode fazer os testes dos dois. E aqui vai mostrar quais são as redes Wi-Fi que estão perto de onde eu estou, né? E qual que é a intensidade do sinal. Então, por exemplo, a minha rede aqui é essa aqui. Vejam que é o que tem o valor menos negativo, né? Então, é que vai estar com o sinal aí mais intenso, esse roxinho que está aparecendo aqui. A bolinha, ela até mostra. Se eu clicar na rede, ela vai identificar aí. A gente tem um outro aqui que está com um sinal também, né? E isso vai variando, né, gente? Vocês vão ver aí. Quanto menos negativo o valor, melhor. Então, eu tô do lado aqui de um ponto, né, que é aqui do meu Powerline.
E aí, então, tá aqui, ó, menos 36, né? Bem melhor do que os outros valores, que são coisas aí de vizinhos meus. E vejam que aqui, esse ponto perto que eu tô trabalhando no canal 1. O que é interessante, porque tem outras redes aqui, apesar de que tem outro aqui, canal 1, olha, canal 1, mas tem canal 8, canal 4, 10, 7, e aí por aí vai. Então, mostra aqui os canais de 1 a 13 e quais redes estão trabalhando aí nessa frequência. Então, eu tenho uma outra rede aqui que está no mesmo canal que eu. Então, né, depois, quem quiser dar uma olhadinha aí, quiser melhorar, né, o sinal de Wi-Fi em casa, vem cá e dá uma olhada que vocês vão conseguir ver aqui as questões de canal, tá? Bom, o ideal, então, é isso aqui, olha, que em regiões próximas, a gente tenha canais diferentes exatamente para eles não se interferirem, tá? Então, isso é interessante observar, tá? E aí, falei do IMAX, né? O IMAX era um padrão aí I3E802.16, não sei se vocês já ouviram falar dele. É uma tecnologia sem fio que promete aí distâncias de quilômetros. Se a gente tiver antenas com visada, pode ser até dezenas de quilômetros, tá? O IMAX, ele também é feito no que a gente chama aí de células, que é esse desenho aqui que eu mostrei para o Wi-Fi, porque você tem um raio de cobertura aí de cada roteador, né? Esse desenho aqui de células vale tanto para sistema celular, quanto para Wi-Fi, o Wi-Fi tipo a gente tem lá no Cefet, né? Com vários pontos de acesso. Vale para o IMAX também. Cada uma dessas bolinhas, gente, seria atendida aí por um ponto de acesso, tá? Então, esse raio de cobertura aqui no Wi-Fi promete-se aí em torno de 100 metros. No IMAX, né, pode chegar aí a 10 quilômetros, por exemplo, ou até mais. E esse padrão, ele tem equipamentos, né, que trabalham, por exemplo, vou mostrar aqui no desenho. Essas antenas aqui, elas podem se comunicar via WiMAX e oferecer também conexão via Wi-Fi, por exemplo, de hotspots, acesso de última milha, que é, por exemplo, né, nas residências. E a questão aí, né, são áreas de cobertura de alguns quilômetros. Se você nunca ouviu falar do IMAX, né, é porque o que aconteceu? Quem que tomou conta aí dessas redes de longa distância não foi a família de padrões I3E, e sim a família de padrões aí da telefonia celular. Então, se vocês nunca ouviram falar de WiMAX, o que é uma pena, que seria um padrão mais barato do que as redes celulares, tá? Mas ele acabou sendo aí abafado, né, pelo lobby das operadoras e de fabricantes aí de celulares. Então, aqui no Brasil mesmo, eu nunca vi placas de rede WiMAX, mas já vi notebooks importados, né, que vinham com placa WiMAX. É uma pena, né, porque seria um concorrente aí para as redes celulares, né, quem sabe a gente teria aí acessos à internet sem fio mais baratos do que a gente tem hoje. Ele foi visto como uma evolução do Wi-Fi, tá? Mas ele não é diretamente compatível com o Wi-Fi, não. Os equipamentos, eles fazem uma tradução de um padrão para o outro, e muitas vezes era uma combinação com o Wi-Fi que era interessante. Igual eu falei, você poderia ter um backbone aqui, WiMAX, e receber, por exemplo, as transmissões, aí, o acesso à internet, e compartilhar esse acesso via Wi-Fi, tá? Esses testes de WiMAX, gente, foram feitos em algumas cidades aqui no Brasil,
A Motorola, se não me engano, fez testes lá em Ouro Preto. E por que Ouro Preto? Por causa da ser uma cidade, né, com a topografia cheia de morros, né? Então, por isso lá era um lugar interessante para testar. E no litoral também do Rio de Janeiro, ali na região de Angra dos Reis, que são cidades que ficam muito próximas aí da Serra do Mar, e tinham problemas aí para receber, por exemplo, links de fibra ótica, né? Hoje não tem tanto problema mais assim, mas há uns 10 anos atrás, né, era bastante interessante aí a gente pensar nas possibilidades do IMAX para atender essas regiões, tá? Ouro Preto, por exemplo, tem um outro problema que, como é patrimônio histórico, né, a gente não pode sair arrebentando rua e construções, né, para ficar passando cabo. Então seria uma coisa interessante usar esses padrões sem fio, tá? Mas infelizmente é um padrão aí que não, como se diz, não vingou, né? Por conta aí por conta que essas operadoras aí de celulares, né, e os fabricantes de equipamentos acabaram fazendo um lobby aí maior para os padrões de acesso à internet via celular, tá? Então é isso, pessoal. A gente falou aqui um pouquinho de todos os padrões sem fio aqui, cobrindo diversas distâncias. Por isso que a gente deve evitar de falar, achar, né, que o Wi-Fi é o único padrão de rede sem fio. Não é. Aliás, além desses também tem outros. Eu comentei com vocês, né, existe um outro padrão aí, vou escrever aqui, chamado de LoRa, e tem outros também. Então, assim, as pesquisas na área de rede sem fio, elas não param, né? Porque, principalmente agora aí com a internet das coisas, a gente precisa, né, de acesso sem fio, e aí fica aquela eterna questão aí do alcance, das taxas de transmissão, as comunicações sem fio, como a gente tinha visto lá atrás, né, quando eu falei dos meios, elas são sujeitas a muitos problemas, mas elas também, né, propiciam aí comunicações que a cabeada não dá conta. Então, vale a pena, né, investir aí em rede sem fio, e é isso que a gente tem visto aí nos últimos anos, ok? Então, aqui acabou, eu falei com vocês até 475, não, é 474, tá, gente? Até esse aqui é o último slide. 475 já é o início do próximo semestre, ok? Então, estamos acabando aí o semestre, e eu só vou comentar aqui, a gente ainda tem um tempinho. Hoje eu tinha colocado lá para vocês ainda fazerem uma última entrega de exercício, não era? Deixa eu conferir aqui, para eu divulgar para vocês aí os gabaritos dos exercícios, tá? Então, a gente tem prova na semana que vem, né? Ah, não, exercício 9 eu deixei até o dia 12, para vocês terem um tempinho maior aí. Hoje é o exercício 8, então depois eu vou divulgar aí esses gabaritos para vocês, né? Como eu tinha comentado no início do semestre, são muitos exercícios, né? Porque a gente tem 4, 5, 6, 7, 8 e 9, né? Então, se alguém já quiser tirar alguma dúvida aí dos exercícios, pode ficar à vontade. E eu vou compartilhando aí os gabaritos até o exercício 7 e depois eu coloco ainda o 8 e o 9, tá? Alguém quer comentar aí alguma coisa ou dos exercícios? O trabalho prático
Na realidade, Abner, o que eu mais exijo aí da BNT é referente aí à questão das citações e a parte de referências, tá? São os dois itens aí que eu exijo aí a BNT, igual tá lá na orientação dos trabalhos, ok? De nada. Combinei com vocês a entrega do trabalho para que dia? Deixa eu ver aqui. Também hoje, tá certo. Ok. Porque aí eu consigo fechar aí as notas do bimestre até no final da próxima semana. Ok, gente? Alguma dúvida aí da matéria, de exercício, do trabalho, das práticas? Teve gente que teve problema para abrir o arquivo do Pact Tracer. Ontem eu deixei lá para vocês uma informação que vocês têm que atualizar o Pact Tracer, tá? Então, fiquem de olho aí nos recados do SIGA. E se tiverem mais alguma questão, pode falar também. Ou estamos tranquilos? Deixa eu ver aqui. Beleza, o Abner falou que não tá tranquilo. O resto também tá tranquilo, pessoal? Vou colocar aqui os... Beleza, então, olha, por hoje é só. Eu vou colocar, então, os gabaritos até o exercício 7. Vou colocar lá no SIGA agora. E aí, depois vou colocar do 8 e do 9. O 8 vocês ainda podem entregar hoje, o 9 até dia 12, que é domingo. Para que vocês estejam preparados aí para a prova de quarta, ok?